Olá, vamos fazer uma parte 3, porque me veio agora de falar sobre isso também, né? Porque a gente sempre fala dos solteiros, mas a gente também precisa falar dos divorciados, tá? O que a Bíblia diz? Eu vou deixar os textos de referência na descrição do vídeo, para vocês lerem com os olhos de vocês, tá bom? Mas eu vou fazer um breve comentário, porque senão não vai caber aqui, eu tenho 15 minutos para fazer. Divórcio. Em que caso o divórcio é permitido na Bíblia? Vocês vão ver que, gente, é para ninguém viver uma vida horrorosa, entende? Então vamos lá. A Bíblia primeiro fala, né? A aliança é importante. Você tem que lutar pelo seu casamento, sim. E ninguém casa para separar, então os dois precisam trabalhar na relação, né? Fazer os seus papéis e alimentar o amor, alimentar o romantismo, ter vida sexual saudável, né? Tem que trabalhar, né? Relacionamento para quem tem muita vontade, né? Quem tem muita disposição para se relacionar, para assumir compromissos, e não só compromisso, mas desenvolver sentimentos, né? Nutrir a relação, tá? Então, assim, os dois precisam fazer isso. Tá bom, mas vamos falar. Na Bíblia, quais são os motivos que a gente pode fazer um divórcio sem problemas? Um deles é traição, né? Um deles é traição, o adultério, a consumação de uma traição, né? A gente hoje tem uma amplitude de traição, né? Porque tem pessoas que mantêm relacionamentos virtuais, né? Que não consumou fisicamente, mas tem relacionamentos virtuais. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque quando há o distanciamento emocional e já tem cunho sexual com outra pessoa, sendo presencial ou não, é adultério, né? Tem interesse outra pessoa, não está ali dentro, né? Então já é isso. Tá. Isso é obrigatório? Tipo, me traiu, vou divorciar? Não. Não. Primeiro você vê, né? Você tem que ver o que está acontecendo nessa relação, né? O que está enfraquecido, né? Porque de repente os dois se amam e aí precisa trabalhar isso daí, né? Aí o apóstolo Paulo, ele fala sobre uma outra condição e às vezes é muito mal compreendida essa situação, né? Que fala assim: tem um casal, de repente um se converte, né? Um se converte e entra para a aliança em Cristo e o outro não, né? O outro não, só um, porque isso é individual, entende? Né? Ninguém tem que obrigar ninguém a nada, né? Vamos supor que um dos dois se converteu. Só que o que acontece? A conversão, gente, ela não implica com a religião, entendeu? Ah, eu vou para a igreja, tenho um cargo na igreja, tenho uma função na igreja, vivo na sociedade da igreja e o meu cônjuge não. Não é isso. Quando há uma conversão de mente e emocional e de estilo de vida, né? Então vamos supor, se aquele casal vivia de um jeito em práticas de pecado, um deles não vai querer mais, entendeu? Um deles vai querer viver de outra forma. Aí o que acontece? O outro não é obrigado a viver da mesma forma que aquele, porque aquele ali não quis a conversão, entendeu? Ele não é obrigado, eles já estavam juntos, né? Então a Bíblia diz o quê? Se um consente em conviver com o outro e não parte daquele que se converteu, né? Porque o casamento é muito importante. Então o que se converteu, ele se mantém. O que não se converteu, ele provavelmente não vai querer conviver com aquele que se converteu, porque aquele que se converteu, ele passa a ter um preenchimento, ele passa a elevar o padrão energético de conduta dele, ele começa a ficar muito bem. O que acontece? Esse aqui vai acabar ou traindo, ou indo embora, ou abandonando, né? Tem pessoas, gente, que tem um excelente caráter, só não tem fé. Então, esses são os casais que acabam ficando. Mas se acontecia isso, vai acabar acontecendo um divórcio, né? E o que o apóstolo Paulo fala? Fica sossegado, você, né? Você fica sossegado, né? Porque o outro não está afim. O outro não está afim de ter uma mudança de vida, de levar o padrão, né? De repente abandonar coisas que ele fazia que não era bom, né? Deixa embora, né? Deixa embora. Mas que não seja você, né? Não seja você, porque dentro do contexto familiar, aquele que está melhor acaba dando para os filhos, né? Se tem filhos, acaba dando para os filhos, tudo bem, estão ali, né? É a melhor relação do mundo? Às vezes pode não ser nesse sentido espiritual, mas você
tem uma boa ligação de alma com a pessoa, você tem pessoas ótimas que não são convertidas. Então, não tem porquê. Se a pessoa te ama, você ama a pessoa, é isso que fez uma diferença, né? Se há respeito às diferenças, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Agora, o que a Bíblia fala? Se você, como solteiro, já tem isso, procura se relacionar com pessoa que também é como você, né? Nesse sentido espiritual, que busca a mesma coisa, porque você já tem uma clareza, né? Tem pessoas que são novas convertidas, que elas ainda estão ali no início, geralmente você vê que o pessoal acaba se ajeitando ali com pessoas que não são convertidas, daqui a pouco todo mundo tá lá, tá? Mas não, quando você já tem muito tempo, sabe, quando você já busca muito tempo, você já passou por vários processos de santificação, né? Se você ninguém fica parado, você se converte e vai andando, você vai aprendendo, você vai mudando sua mente, seus hábitos, tudo. Então você já deu uma caminhada. Então aí é difícil você encontrar uma outra pessoa com quem você consiga se relacionar numa boa se não tiver os dois em concordância. Poderão andar dois juntos se não estiverem em concordância, né? Então não, né? Então não faça isso, porque abaixa seu padrão vibracional. Abaixa mesmo, né? Às vezes você começa o quê? Ter doença, né? A sua vida não flui, sua área profissional não flui, e não flui mesmo, gente, né? Porque já tem um caminhar, a gente tem que respeitar a nós mesmos, né? A gente, quando entra para o caminho de fé, a gente começa como criança, bebe leitinho, e depois começa como jovem. O jovem é aquele que vai vencendo os seus pecados, aquele que vai vencendo os seus desafios, né? Até se tornar maduro. Aí quando você chega num certo ponto ali, né, que você já não tem mais esse tipo de vida, fica muito distante. É como a pessoa pode ser mais velha que você de idade, pode ter a mesma idade que você, né? Mas nessa questão de maturidade espiritual que vem junto com a maturidade mental e emocional, porque isso gera atitudes no plano físico, né? É como se você tivesse com uma criancinha, né? Então, assim, fica muito desnivelado, né? Fica muito desnivelado. Então, é saber, sabe? Você tem que ter uma boa percepção para não se achar mais que os outros, não se achar menos que os outros. Só tem que se sentir bem onde você está e começar a perceber o que é para você, né? Então, o divórcio pode acontecer por isso. E o que acontece? O que tem baixa vibração? O que acontece? Quando que uma pessoa crente pode se divorciar? Violência doméstica, né? Problemas de caráter que implica no sofrimento da vida do outro, que prejudica a sua própria vida, né? A sua vida tem valor, você é importante, né? Você precisa se manter íntegro, né? Num relacionamento a gente perdoa muito, mas a pessoa também, se ela não quiser nada com a vida, gente, não tem que ficar não. Não tem que ficar não é, sabe? Um casamento não tem que ser um lugar de sofrimento, prisão e dor. Não, é pra fazer bem, né? O amor faz bem, o amor é expansivo, né? Você pode ver, se na relação ali não há prosperidade, se não há saúde, né? Quando eu falo prosperidade, eu falo saúde, sustento, paz no lar, sabe? Coisas assim. Se as coisas não fluem bem, é porque ali tá complicado, aquilo ali não vai fluir, né? Tem bloqueio emocional, tem bloqueio mental, tem bloqueio de atitude, né? E a gente vê que tudo começa em mentiras e enganos, né? A prática da mentira, quando eu falo mentira, gente, a mentira ela é ampla, né? Mas quando há o hábito de mentir, seja no campo que for, da forma que for, aquilo traz uma densidade muito grande para a relação, né? A quebra de confiança, tem um monte de coisa. Aquilo detona uma relação, então não dá, entendeu? Tem coisa de caráter que não dá para viver. E aqui a Bíblia diz, sabe? A Bíblia diz. Essa é a diferença entre o que crê e o que não crê. Agora, você pode falar para mim, tudo bem, mas eu sou casado com uma pessoa que tem a mesma fé, a mesma religião que eu, né? Tem o mesmo grupo, mas ela está praticando, ou ela está praticando a impiedade? Porque a Bíblia diz, né? O ímpio não é o não crente. O ímpio é aquele que conhece, está ali e não pratica. A Bíblia diz, com esse você nem come, com esse você nem convive, porque ele sabe das coisas e não pratica. Então, com esse daí,
pode afastar, né? Porque esses daí, Paulo fala que quando a pessoa tá dando a zoeira dentro da comunidade, ele é colocado para fora, porque ele precisa dar valor aos valores e princípios e o cuidado mútuo entre as pessoas que estão ali. Se a pessoa não tá nem aí para esse bem-estar próprio, porque primeiro a pessoa faz com ela mesma, ela não tá falando com os outros. Primeiro a pessoa tá prejudicando ela, depois ela tá prejudicando os íntimos, depois a comunidade. Tipo, pode ir, vai viver a vida que você quiser aí, de qualquer jeito, e quem sabe assim você perceba o valor que você tinha, né? Com a sua família, com a sua comunidade, né? Quem sabe assim, vai lá se estourar um pouco para você ver. Mas se estourar um pouco pode ser uma ida sem volta, né? Então, porque a gente sabe, gente, problemas de caráter, problemas, violência, tudo isso daí gera cadeia, morte, gera tudo, né? Quando eu falo assim, condenação pelo pecado, é porque o fruto do pecado é a morte, né? Está condenando a própria vida, né? Então você não pode fazer isso com outra pessoa. Então a gente pode se proteger, entende? Né? Eu sei que há muita luta nas comunidades, né? Tem lugares que orientam super mal, né? A mulher tá apanhando do marido ali direto, não fica, né? O homem tá afundando a família com os vícios pra rua, adultera, não fica. Não tem isso, né? A mulher, gente, a mulher tá ali sacaneando a vida daquele homem o tempo todo ali, dentro de casa, sabe? Fazendo maldade o tempo todo ali, né? A mulher mentirosa, a mulher engana ele o tempo todo, às vezes também tá vivendo em adultério, tá fazendo sacanagem por aí, e aquele homem tem que ficar para manter o casamento? Não, sabe? Não tem, né? E o que acontece? Pode acontecer o que a gente orienta, né? Eu fui orientada assim, quando separou, divorciou, dá um tempo, né? Para você se refazer como pessoa, e esquece o outro ser humano, esquece. Se houver transformação, arrependimento da parte dos dois, porque todo mundo tem que se melhorar, né? E for possível voltar, houver arrependimento, tudo, reconstrua sim. Agora, se não, gente, vida que segue, sabe? Vida que segue, você não vai ficar, sabe, refém na mão de ninguém, né? Você tem que viver sua vida, né? Não tem que ficar refém na mão de ninguém, não. Né? E a gente sabe que o mais importante é cuidar da relação e dar o seu melhor, procurar aprender, procurar desenvolver relacionamento, né? Ninguém nasce sabendo tudo, tem que aprender. Então, se não houver investimento, aquela relação ali vai dar problema, né? Tem que fazer bem, né? As bênçãos de Deus prosperam e não acrescentam dores. Se o negócio está doendo, está prejudicando sua vida profissional, sua saúde, a sua vida, gente, isso daí acabou, sabe? Eu fui ensinada muito diferente, sabe? Então hoje eu falo com isso porque eu sei hoje que assim é o melhor e é o que a Bíblia diz, né? Tem muitas linhas de pensamento sobre o divórcio porque Deus dá muito valor à família, é muito importante a família, né? É muito importante mesmo, né? O núcleo base da sociedade que fortalece uma sociedade é a família, né? Mas, gente, se tem problema, a gente tem que saber lidar com isso daí, sabe? Lutar, sim, só que a luta é dos dois. Não pode ser um lutando por dois, não tem isso, não dá certo, né? Não dá certo. Então tem que deixar as pessoas irem embora, tem que refazer sua vida, né? Tem que fazer as coisas direitinho, né? E deixar o tempo passar. Se aquilo lá tiver jeito, boa. Se não tiver jeito, vida que segue, né? E outra, se for para você ter um novo relacionamento, Deus prepara uma pessoa para você. Uma pessoa que esteja para você, tá bom? Beijo!